Se você hoje entender essa mensagem maravilhosa que eu vou passar para você, eu tenho certeza que isso vai mudar completamente a sua vida. Eu já começo esse vídeo dizendo: Cristo não vai te salvar. Para um pouquinho, tira um pouco a religião, tira um pouco o que você acha, tira um pouco o que você acredita. Fica com a mente limpa, fica com a mente vazia e apenas me escute. Imagine que Cristo, Jesus, Yeshua, Yahusha, Yahashia, Mashia, Sananda, Mika, não interessa o nome que você quer dar para esta consciência. Imagine como essa consciência veio para esse plano terrestre. O que esta consciência entendeu? O que esta consciência teve que experienciar? O que essa consciência observava? O que ele comia? Como ele via as pessoas? Como era a conduta dele perante as situações de injustiça? Como era a conduta dele perante condições de gratidão e felicidade? Como que ele vivia? O que ele entendia? O que ele leu? O que ele teve que estudar? O que ele teve que abdicar? Cristo já salvou todos nós. Por quê? Porque esta consciência veio aqui e mostrou o caminho que todos nós deveríamos percorrer caso alguém deseje ascensionar. Caso alguém queira saber a verdade nua e crua, caso alguém queira sair dessa simulação, caso alguém queira sair da roda de Sansara, caso alguém queira a verdade. Mas o que é o problema? O problema é que a grande maioria das pessoas, elas não querem a verdade. Elas querem continuar acreditando naquilo que lhes foi ensinado a crer, porque aquilo traz uma pseudo-salvação, porque aquilo traz uma pseudo-zona de conforto, porque aquilo é muito mais confortável para a maioria acreditar do que desconstruir toda uma história, toda uma narrativa que muitas vezes joga a responsabilidade para você. Então eu só vou dar alguns exemplos e vocês pensem se faz sentido ou não. Como eu sempre bato nessa tecla, porque esse exemplo é perfeito pra mim. Imagina alguém que tá gordinho. Você, gordinho, tá vendo o vídeo. Imagina que o gordinho, ele bebe Coca-Cola todo dia. Imagina que ele come bolacha recheada todo dia. Imagina que ele manda ver umas 6 vezes na semana pizza, lanche, miojo, pão, saída requeijão, toma trocentos café. Imagina que esta pessoa ela come muito mal. Imagina que os receptores de grelina dessa pessoa, de saciedade, compulsão alimentar, está totalmente desregulado. Imagina que essa pessoa se olha no espelho e ela não tem autoestima, ela não tem vontade de nada. Serotonina, dopamina, ocitocina, está tudo desregulado nessa pessoa. Entenda que existem pessoas desse jeito, tá? E aí chega alguém e fala assim para essa pessoa: fique tranquilo, eu vim para te salvar. Não precisa fazer absolutamente nada. Você não precisa evoluir, você não precisa mudar seus hábitos, você não precisa mudar seus comportamentos, você não precisa melhorar sua alimentação, você não precisa treinar. Eu vou comer por você, eu vou treinar por você. Eu vou me esforçar por você, eu vou trabalhar por você e você vai ganhar dinheiro. Fique tranquilo, não precisa fazer nada. Eu vim para que você fosse salvo. E o que o gordinho ele faz? Nada. Ele continua fazendo as mesmas coisas que o deixaram gordo. Ele continua fazendo as mesmas coisas que desregularam todos os hormônios dele, desregulou a frequência dele, que encaixou ele numa vibração que ressoa, externalizando essa matéria
que causa emoções e sentimentos de densidades baixa, vergonha, tristeza, depressão, baixa autoestima, mas ele não precisa mudar. Ele não precisa fazer nada. Vem um ser que tudo que esse ser come, faz, treina, ressoa no gordinho. É a mesma coisa, fiquem tranquilos. Eu vou estudar muito e vocês vão ficar inteligentes. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Eu vou me matar de treinar na academia, mas você vai emagrecer. Fiquem tranquilos. Parece meio até idiota, né? Irônico ou sarcástico. Alguém pensar que isso tem lógica. Mas por que a maioria das pessoas, elas acreditam que vão ser salvas seguindo um determinado tipo de conduta, das quais você observa que muitas dessas pessoas, elas têm problema no casamento, elas têm problema financeiro, essas pessoas estão doentes, existem pessoas que estão com depressão, elas estão indo 20, 30, 40 anos, todo domingo, no mesmo lugar, rezando a mesma seita, com o mesmo diabo, e elas estão doentes. E não interessa. Não interessa. Qual justificativa ou qual muleta você quer continuar colocando para você ficar se auto-enganando, acreditando que isso é o caminho que lhe foi dado, que é o seu destino, que você tem que sofrer, porque você é um pecador, porque você é impuro, porque é justamente isso, desculpa o termo, tá? Mas que o gado, a massa foi acreditada a crer, porque a maioria vai morrer, que é uma mentira, vai desencarnar, vai acordar no astral, vai passar por um túnel de luz, vai ter seres sentados em tronos gigantes e a grande maioria vai acreditar que esses seres são Deus. Eles não são Deus. E esses seres, sabe o que eles vão falar para vocês? Sabe lá quando você estava na Terra, então você não ajudou seu pai, você não ajudou sua mãe, você viu aquele mendigo na rua, você não foi lá e sustentou ele. Eles vão criar uma ideologia de karma, de culpa, de dívida. E vão falar que você precisa voltar porque você tem que pagar o seu karma e você tem que pagar a sua dívida. E sabe o que é pior? Sabe o que é pior? A maioria se sente devedora. A maioria se sente culpada. A maioria assina um contrato e volta. Só que você volta pra cá e você esquece. E você faz tudo de novo. E quando você volta, eles falam, ó, sua conta aumentou, volta lá. E volta lá. Gente, isso aqui é uma prisão. E o Cristo, ele veio aqui justamente para libertar todos nós da prisão. Assim como Buda, assim como Chico Xavier, assim como muitos avatares que vieram, que todos eles falam a mesma coisa. Você precisa se iluminar. O que é ser iluminado? Ser luz. O que é luz? Fótons, informação. Toda pessoa, ela tem que trilhar o caminho do avatar. Toda pessoa tem que trilhar o caminho da iluminação. O que é isso? Expandir a consciência, gerar complexidade neurológica, ser inteligente, ser um pensador, ter senso crítico, ser racional, entender a Matrix, entender a matriz, compreender o jogo, o xadrez 5D do mal, entender quem são os dominadores, entender o que é a roda de Sansara, entender o que acontece após o desencarne, entender o que é a realidade nua e crua, não querer ficar acreditando no que lhe é mais conveniente e no que é mais confortável para você, continuar vivendo a sua vida de muleta.
repetindo e repetindo que nem uma fita VHS de domingo a domingo, a mesma narrativa, a mesma coisa. E qualquer pessoa que fale qualquer coisa que não vai de encontro àquilo que você acredita, a primeira coisa que vem é a condenação. A primeira coisa que vem é o julgamento. A primeira coisa que vem são 659 mil pedras sendo atiradas, seja por emoção, seja por pensamento, seja por opção, seja por ignorância, orgulho, arrogância. Não interessa. Todo ser de luz não vai interferir na sua vida. Ele é igual o sol. O sol nasce para todos. Só que nem todos gostam do sol. Nem todos se expõem ao sol. Nem todos se sentem confortáveis com o sol. Muitos preferem ficar na sombra, na escuridão, no gelado. Naquilo que ventila suas dores, naquilo que condiciona suas dores. Cristo veio para todos, mas nem todos querem trilhar o caminho de Cristo. Por quê? Porque todo mundo sabe que precisa perdoar. Quase ninguém pratica o perdão. Todo mundo sabe que se vocês querem um mundo mais limpo, vocês deveriam limpar as sujeiras, começando pelas suas casas. Mas muita gente ainda fuma e joga bituca de cigarro na rua. Muita gente joga latinha na rua. Essas pessoas sujam. Então não é função sua tirar uma lata da rua? Se você deseja um mundo mais limpo, eu não estou falando que é para você sair aí e ficar catando lixo da rua. Mas quando você puder, e você puder pegar algo e jogar no lixo, ótimo. Se 1 bilhão de pessoas pensarem assim, é 1 bilhão de pessoas limpando, 2 bilhões de pessoas limpando. Se você pode fazer o bem por alguém, por que você não faça? Você não tem obrigação, não existe dívida. Mas se você pode ajudar, como você quiser, a tornar o dia de alguém melhor, por que não? Eu não precisava estar aqui, gente, passando essa mensagem. Mas é a minha caridade. Eu sou um professor, eu gosto de ensinar. É o meu jeito de espalhar a palavra. É o meu jeito de ensinar a luz. Eu podia muito bem pegar toda a inteligência, conhecimento e percepção que eu tenho e ascensionar minha vida. Mas por que eu quero dividir a palavra? Por quê? Porque quanto mais pessoas no mundo tiverem a consciência que eu tenho, melhor para mim sair na rua, melhor para mim se comunicar, melhor para mim viver. Você acha que se você vive num mundo onde existem vários Cristos, não é melhor para todo mundo? É igual essa árvore atrás de mim aqui. Se essa folha aqui, ela acha que todas essas folhas aqui estão separadas dela, isso é muito triste. Porque se você for analisar, todas elas estão ligadas por um tronco. A natureza ela é expansiva. Agora, se uma folha dessa aqui começa a apodrecer, essa podridão chega nesse galho, vocês têm que entender que a gente tem que cortar tudo isso aqui, né? O mundo, gente, o mundo tá podre. O ser humano, ele não pensa. O ser humano, ele parece um animal irracional. Ele só reage. Se você fala algo do qual ele não concorda, ele não sabe entender da onde você tirou isso, por que você pensa desse jeito. Ele não consegue ter a capacidade neurológica da resposta lenta, que é do córtex frontal aqui da frente, de pensar, raciocinar. Não, ele já não sei o quê, ele já esbraveja, já coloca alguma coisa com o final ista em você, marxista, taxista, ele tem esses monte de apelidinho, né, fobia, e eles ficam te julgando, categorizando, e não tem mais hoje diálogo, não tem mais hoje conversa. O mundo, se você sair na rua, você não precisa ser muito inteligente para ver que a maioria da massa, todo mundo não está muito normal, não. As pessoas não estão batendo muito bem do Pacová, mas isso se tornou comum. Guerra é comum, briga é comum, discussão é comum, vingança é comum, raiva é comum, violência é comum. Essas coisas elas são comuns, mas elas nunca vão ser normais. Então, quantas pessoas hoje será que estão vivendo de fato em Cristo? E viver em Cristo não é que Ele vai te salvar. Quantas pessoas estão vendo Ele como um mestre, como um homem que veio aqui para ensinar determinadas condutas,
filosofias, uma norma de pensar, um jeito de ser, uma forma de se comportar. Quantas pessoas será que estão copiando ou buscando ser semelhantes a ele? O que ele disse? Vós sois deuses, eu vim para que vocês tivessem vida e vida em abundância. Vocês farão obras maiores que a minha. Nunca que ele se colocou num pedestal que ele é tão importante assim que não. Para você falar com ele tem que marcar a hora e consulta, e a consulta é cara. Porque tem muito ser humano que é assim. O ego tá lá na PQP, né? A pessoa se acha muito inteligente, ela se acha muito foda, ela se acha muito cabulosa e ela não tem tempo para vocês. Como que era a conduta de Chico Xavier? Um dos maiores avatares que a gente teve aqui nesse país. O que ele falou? O que ele pregou? Tentaram de todas as formas destruir a imagem dele, mas ele sempre foi ético. Ele sempre teve valores. Ele sempre seguiu sua conduta. Ele sempre ensinou sobre amor. Mesmo sendo punido, perseguido, a imagem sendo destruída. Todos os mestres que vêm aqui e ensinam um caminho para vocês se libertarem da prisão, eles são difamados, é igual eu. Muitas pessoas acham que eu sou louco. Não estou me comparando, só estou dizendo muitas vezes sou uma formiga. E muitas vezes o que eu falo e faço já tem gente que fica me enchendo o saco. Imagina se eu falasse para bilhões de pessoas assim como eles. O que eu quero explicar para vocês é o seguinte, marca essa frase. Seja a mudança que você tanto deseja. Se você acha que a política do mundo é um problema, vire você político e faça melhor. Se você acha que a área da saúde é um problema, se torne um profissional da saúde e faça melhor. Se você acha que a prefeitura não tá boa, entra lá e faz melhor. Se você acha que os lugares é sujo, vai limpar. Tudo aquilo que você mais vê de problema, tudo aquilo que você mais reclama, tudo aquilo que mais te incomoda, sabe de quem é a função de resolver? É sua. Só que a gente vive num mundo em que todo mundo é vitimista. É a terceirização. A responsabilidade não é minha. A responsabilidade é do outro mudar, porque se o outro mudar, aquilo me agrada. E quando eu me sinto agradado, aí eu mudo. Gente, não é para ter para ser, é ser para ter. O mundo reclama de que quer mais honestidade, mas as pessoas são corruptas. Começa em pequenas coisas. Às vezes você querer furar a fila de um supermercado é querer ganhar vantagem em cima do outro. Como é no céu, é na terra, como é no micro ao macro, o comportamento de um brasileiro na fila demonstra como vai ser o comportamento daqueles que estão no governo. É tudo espelhamento, gente, é tudo rapport. É tudo boneca russa. E tem muita gente que fica o dia inteiro falando de Cristo e Jesus, e Cristo e Jesus, e Cristo e Jesus, e destila raiva, destila ódio, não sabe praticar absolutamente nada, mas tem um discurso bonito. Aí a pessoa tá lá, né, grande, doente, toma 600 remédios, mas ela tá bem, ela tá saudável, não é isso hoje o planeta? Quanta gente eu observo que tá doente fisicamente, mentalmente, espiritualmente, conscientemente, todo onde entra a palavra mente, mas fala bem, se entope de um monte de coisa, modifica um monte de coisa, é que a maioria não enxerga energia. Se vocês vissem a energia das pessoas, vocês iam ver que tem pessoas que estão podres. A palavra é podre, podre. Vibra 30 Hz, tá podre, tá parado, tá que nem um verme e tá que nem um parasita. E muitas dessas pessoas são as que têm voz, são as que influenciam. E sabe o que é triste? A manada segue, a manada copia, a manada vai direitinho para o abatedouro. E continua crendo na mesma coisa. E tudo que você fala ou faça de diferente, você é o louco. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você a partir de hoje vai viver sendo o Cristo? Ou você vai continuar acreditando que você não precisa fazer absolutamente nada e você vai ser salvo? Eu te faço essa reflexão. Gratidão.